E é o seguinte, será que o Galopo vai ser devolvido mesmo? Que papo é esse? Eu me atualizei aqui pra te atualizar. E essas propostas por André Silva, o que procede? E o Caleri vai embora do tricolor paulista ou não vai? Olha só, Marinax, o Evangelos Marinax, aquele, o bilionário grego. Já falei com vocês alguma vez sobre o bilionário grego Marinax? Já, né? Já falei. Está numa situação muito mais cabível, muito mais top. Quero te atualizar também sobre isso. André Silva, o cara teve 2 propostas do futebol russo. Fontes cravam que ele não quer ir embora do São Paulo. Beleza, até aí, né? Tá bom, então, não vai embora, vai ficar por aqui, beleza. Agora, no meio do ano, o São Paulo deve sim abrir negociações por ele. Tudo isso porque o São Paulo pagou a bagatela de 20 e poucos milhões de reais. A princípio surgiu que foram 28 milhões de reais. Depois disso era só 20 e tal. Mas assim, 20 milhões num cara pra ser reserva e dar trabalho, né? Porque o André Silva é um cara que no banco de reservas dá trabalho. Não pra ele é um cara decente pra caramba, que só faz a parte dele, mas dá trabalho pro técnico do São Paulo, que já tá perdidaço, dá trabalho pra nós aqui que ficamos assim. Mas e aí? Será que era Caleri ou André Silva? A verdade é que ele dá trabalho. Quando o cara custou muito, falando sério, veio da Europa, custou muito, ele vem com um status, uma panca de titular. Então você imagina ele, que veio da Europa, chegou aqui no Brasil pra ser o cara do São Paulo, e aí se deparou com o Caleri, se deparou com o técnico aí do Luciano, né? E se deparou também com uma galera da base, como Lucas Ferreira e Rian, que estão pedindo passagem pra jogar. E agora, né? Agora em março, vamos entrar em abril de 2025... O Lucas Ferreira e o Rian não são mais aqueles recém-nascidos do futebol. Eles são caras assim que a cada minuto ficam mais preparados. E aí a gente olha pro horizonte, né, e vê um Vitor Roque no seu 5º time aos 20 anos. Vê o Estevão sendo melhor que o Vitor Roque aos 17, e aí 18, 17. E aí você olha pro Rian Francisco, ele tem a idade do Estevão. Você olha pro Lucas Ferreira, ele tem a idade dos caras que estão brilhando por aí, né? E o Lamine Yamal do Barcelona tá até mais novo que esses caras. Então é difícil de pensar que no São Paulo não tá pronto, né? E aí o André Silva, então, ele está tendo problema para ficar naquele banco, tá gerando um desgaste. Não duvido nada que o São Paulo abra negociações no meio do ano pro André Silva ir embora. E aí abriria o espaço necessário lá pro Rian Francisco. É um espaço justo, necessário, totalmente condizente com a equipe de base um dia sendo vendida para render muito ou ser o fenômeno das próximas gerações do tricolor. Tudo isso é top de pensar. O que não é top é que o Caleri agora pode ir embora para o Boca Juniors também. Já falei com você sobre isso, e o Caleri, ele teria recebido propostas aí para ir embora pro Boca, porque o Boca tá louquinho para jogar aquele Mundial Interclubes, aquele Super Mundial com trocentos times, e aí o Caleri seria o cara da camisa 9 do Boca. Ainda está no campo da especulação. O André Silva muito mais fora do São Paulo do que o Caleri, até pelo status de um ser titular e o outro ser reserva. Então o Caleri ainda não temos nada que ele iria embora do São Paulo. Eu não sei você, mas eu vejo isso como uma boa notícia, hein? E o que teve por aí também surgindo, a boataria, a rumoraria, é rumor e boato? Rumoraria e boataria, tá certo? Acho que não, né? Mas é boato e rumor, tá? Que o Galopo estaria sendo devolvido pelo River Plate. Tava olhando lá, o Galopo tá jogando, jogou 6 jogos, 0 gols, 0 assistências, 0 cartões amarelos, né? 0 empolgação, 0 ânimo, 0 briga, 0 tudo. Mas ele está lá no River Plate. E o River Plate, ele tem uma obrigação de compra, se ele cumprir algumas metas, né, de jogo e tal. O contrato dele com o River ainda tá valendo, não é nem pra esse ano aqui, acaba no meio de 2020 e... Eu tinha separado aqui do Galopo, vou separar aqui. Galopite, ó. O Galopo, o contrato dele com o River, só pra vocês terem uma ideia, segundo o Transfer Market, ó, ele fez 6 jogos mesmo, 0 gols, tomou um cartão amarelo, 0 gols, 0 assistências, e ele tomou um cartão amarelo desses jogos aqui que ele fez, tá? Ele tem contrato com o River até 30/6, não é do ano que vem, que é 2026. É em 2027, 30/6 de 2027. Então é um contrato de empréstimo com obrigação de compra do São Paulo com o River, mas é lá, nem para o ano que vem, é lá para longe.
um valor estimado aqui em 5 milhões de euros, o Galopo não tem a menor condição, pelo que eu me informei aqui, dele voltar para o São Paulo agora, neste momento aqui. Então o São Paulo pode ficar tranquilo ali com o André... O Enzo Dias. O que não é tão tranquilo é porque o Oscar não tem reserva, né? Vai acabar que o Luciano vai ser titular do Oscar, o Oscar vai ser o reserva da meia. Aí tudo bem, aí tudo bem. Aí o Zubeldia vai ter esses dois meias tão sonhados, né? O Luciano titular, camisa 10, e o Oscar, camisa, acho que é 8, né? Reserva do Luciano. Aí o Zubeldia estaria realizando o sonho dourado da vida dele. Enquanto o Oscar ainda é titular... E o Luciano também, o São Paulo ele não tem meia reserva. Então o Galopo seria esse cara? Não sei. O São Paulo tem apostado um pouco em Rodriguinho. O Rodriguinho da equipe de base. Olha só, o São Paulo ele estuda colocar... O Belmonte falou, não é que estuda. Mas é assim, a ideia é colocar os jogadores da equipe de base como terceira opção do elenco, tá? Então pensar que o Rian hoje... não vai jogar? Sim, você tá certo. Não vai mesmo. Caleri e também tem o André Silva. Se calhar, de um machucou, o Luciano não tava, deixou o Zubeldia colocar alguém na frente ali, aí entra o Rian, tá? Aí pode ser que o Rian entre. Aconteceu aí do Eric estar machucado, aí o Lucas Ferreira, talvez nem ele, aí o Lucas Moura improvisado pro Luciano poder jogar. Mas, né, na teoria... saiu o Eric, o Lucas Ferreira, ele é o cara ali pra jogar no lugar do Eric como terceira opção. Eu quero até mandar um abraço pro Lucas Ferreira e família, porque assim, uma coisa é você ser banco do Caleri e André Silva, né? Tudo bem, pô. Tá bom, Rian? Eu gosto de você, quero você no time, mas você é reserva do Caleri e do André Silva, é menos mal, né? Tá de boa. Pega os caras aí, Igão da zaga lá. Você é reserva do Lanfranca, irmão. Tem que esperar mesmo, não tem jeito. Agora... imagina você ser reserva do Eric, né, meu? Haja psicólogo pra isso aí. O psicólogo, trabalhar a mente do menino aí, que o menino ele não merece tanta coisa, né, cara? Também, convenhamos. Meus amigos, é o seguinte, hoje eu tô empolgado, hein? Caramba, desculpa aí, galera. Eu me empolgo. Sabe o Pochettino, aquele meio atacante do Fortaleza, que acaba o contrato dele agora aqui no final do ano? Vamos pesquisar Pochettino aqui. Aqui é tudo ao vivo e a cores, hein, meu? TNNO, certo? É o Pochettino. Ele tem... aqui, ó. Tá aqui o... não, aí vem só o Pochettino lá. O Pochettino jogador. Vamos pôr jogador aqui. Ah, Fortaleza, aí melhor. Fortaleza. Eu quero pôr o Pochettino. O nome dele é Tomás... é 2 T's, não 2 N's, animal. Desculpa. Errei escrevi o nome do cara errado. Ele tem contrato com o Fortaleza aqui até o final deste ano. 31/12/2025, tá? Tem ficado na reserva constantemente esse ano aqui. Ele tem 5 jogos apenas com 2 assistências. Ele jogou titular os 2 últimos anos aí pelo Fortaleza e sempre fez gols, né? A gente escala ele no Cartola ali e vê que ele sempre faz gols. Mas eu assisti mesmo o Pochettino. Me parece um jogador interessante, um jogador legal. O Pochettino, ele pode agora estar indo para o Atlético Mineiro, onde o técnico Cuca, gostaria dele. Por quê? Porque o Davi Gol, né? O xaropeta lá que se joga no chão que nem um doido, ele quer ir para o Fortaleza. Ele ganha 700 conto por mês. Tá pouco, né? Ele ganha 700 mil reais por mês e ele gostaria de ganhar os 900 que o Fortaleza estaria oferecendo para ele, segundo o Jorge Nicola. Então ele pensa assim, ele teria dito, segundo o Nicola, eu tenho 2 pensões para pagar. Tem minha mãe pra bancar aí, então, tipo assim, então 700 mil tá pouco por mês, né? Vamos ter que ganhar 900 no Fortaleza. E ele gostaria de ir. E até o Atlético Mineiro gostaria de liberar. O Cuca falou, então beleza, manda pra lá, me manda um Pochettino aqui. Todo mundo de acordo, mas tem alguns caras internamente no Atlético Mineiro que não veem Pochettino com bons olhos. Então... o Davidson deve ir mesmo para o Fortaleza para ganhar essa fábula aí. O Atlético Mineiro, ele se desfez de um monte de jogadores, né? Mandou um monte embora, trouxe caras como Caio Paulista para dar uma desbaratinada nos valores mensais ali, Paulinho pro Palmeiras e tal. E agora, eles querem sim perder o Davidson. Isso é muito provável que aconteça do Daverson ir para o Fortaleza. Então o Pochettino, independente de ir para o Atlético Mineiro ou não, tomara mesmo que tenha alguém fazendo um entrave ali para o Pochettino ir para o Atlético Mineiro, o São Paulo é quem tem que ficar de olho. Por que tem que ficar de olho? Porque o Pochettino ele tem 29 anos. Ele é um jogador jovem. Nos padrões do São Paulo. Não é velho, 35, 6, 7, 8, e também não tem 22 que vai ser revendido e você gasta uma fortuna. Aqui é contrato
pré-contrato no meio do ano e liberação de graça no final do ano, o que poderia, numa negociação, numa conversa, conseguir a liberação imediata. E aí você cruza teu braço aí, cruza o braço e fala, João, mas pra que Pochettino no São Paulo? Vamos lá. Brincadeira à parte do Luciano, o Luciano não é meia, né? Eu falei aqui, se o Luciano deixar o Oscar jogar, se o Luciano deixar o Rian jogar, o Luciano não é meia. Ah, João, mas você fica pegando no pé do Luciano e do Zubeldia. Tem uns caras que estão bravos comigo que eu tô pegando no pé do Luciano e do Zubeldia. Nós vamos ver no final do ano quem é que tinha razão. E eu quero que você tenha razão. Eu quero comemorar a Libertadores, quero comemorar tudo com esses dois caras aí. Mas eu não boto fé no trabalho deles. Desculpa. E o Luciano é um jogador que não é meia, nunca foi. Ele pode ser um atacante excelente que eu gosto, mas não meia. E aí o Luciano jogando então com o ataque, o Oscar fica isolado nessa meia criativa do São Paulo. E também convenhamos, hein? Pochettino, banco do Fortaleza, pode perfeitamente vir ser banco do São Paulo, né? Não é um cara que tá no auge, que tá voando, não é uma Arrascaeta, né? Tá voando, desequilibra os jogos, vem ser banco do Luciano do Oscar. Não é o caso. Você é um cara que é do Fortaleza e virou banco do Fortaleza. Então, vir pro São Paulo hoje pra ser banco do Oscar ou tentar até um espacinho naquele meia campo ali, meu, com o Lucas avançado, Oscar e Pochettino, eu sou completamente a favor. E você? Fala comigo aí, o que você é? Você é a favor do Pochettino no São Paulo ou não? Fala comigo aí então, porque o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, ó o brabão. Chega nesse like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!